E aí, investidores, aqui quem fala é o Matheus e o assunto do vídeo de hoje é bombástico. Seguinte, quando a gente fala sobre dividendos, eu vejo muitos investidores tendo dificuldade de encontrar boas empresas pagadoras de dividendos. Existem alguns casos que a empresa aparece do meio do nada, paga um dividendo monstruoso, o seu yield sobe muito e depois ela some. A citar aí CEMIG e Enalta. Apesar dessas empresas historicamente pagarem um bom dividendo durante o ano, aqui eu pensei em ações em setores estratégicos para você receber bons dividendos no ano de 2021, pensando tanto em constância no pagamento quanto no aumento desse pagamento de dividendos no longo prazo. Tá? A promessa é muito alta, eu espero que você goste desse vídeo. Ele deu um trabalhão para fazer, então esmaga aquele like aqui, ó, dá aquele socão no like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho para toda vez que eu soltar vídeo você receber. Então, sem mais enrolação, vamos para o escritório que eu já vou te explicar tudo. Então, quando a gente está falando sobre dividendos, estamos nos referindo à distribuição de lucro por parte de empresas de capital aberto. Só nessa sentença aqui já dá para você sacar que para a empresa pagar bons dividendos, ela precisa ter muito lucro. E normalmente as empresas que pagam bons dividendos são uma fusão ali de dois principais fatores: empresas lucrativas e que não precisam mais do seu lucro reinvestido no negócio para poder manter as suas operações. Então eu separei aqui 4 setores estratégicos para você receber bons dividendos no ano de 2021 e o primeiro deles é o setor bancário. Historicamente, os bancos existem há milhares de anos. Existem citações bíblicas dos bancos e isso é conhecido pela maioria dos investidores. Mas outro fato que também é conhecido por vocês é que os bancos são extremamente lucrativos. Para você ter uma ideia, aqui quando a gente investe em bancos no Brasil, a gente está investindo no melhor setor para dividendos, um dos melhores setores para dividendos, e os bancos brasileiros são um dos melhores do mundo. Segundo um estudo realizado pela Economática no ano de 2019, os bancos brasileiros são os mais rentáveis. Eles possuem os maiores ROIs, que é o indicador de retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos quase que mundiais. Aqui na tela você vai conseguir ver o estudo e você observa que Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil estão ali comandando a lista dos bancos mais lucrativos do mundo. Isso quer dizer o quê? Que os bancos são extremamente lucrativos e além disso eles conseguem pagar bons dividendos aos seus acionistas. Nesse momento, a gente está em um momento muito delicado para falar de dividendos por parte dos bancos, porque o Banco Central e o CNN em conjunto impediram os bancos de pagar bons dividendos. Mas olhando para o histórico, a gente consegue ver que os bancos são lucrativos e distribuem grande parte do seu lucro líquido. E esses são os dois critérios principais para um setor ser um bom pagador de dividendos. Calma aí, antes da gente passar para o próximo setor estratégico para você receber dividendos, existem alguns fundos imobiliários que estão pagando bons dividendos também. Então, para você que quer pegar uma oportunidade mais específica e não pesquisar mais sobre setores específicos, não deixe de clicar aqui embaixo, que tem um link aqui onde a Levante, patrocinador do canal, fez os top 10 fundos imobiliários que estão pagando mais dividendos no momento. Eu não vou falar nenhum deles, vou deixar, sei lá, para poder aproveitar essa oportunidade de receber bons dividendos no ano de 2021. Então, vamos para o próximo setor, que é o setor de saneamento básico. No Brasil, o setor de saneamento é majoritariamente comandado por estatais. Sanepar, Copasa, Sabesp são empresas controladas pelos estados respectivos que lidam com o saneamento em uma localidade específica. E por conta dessa interferência estatal, as empresas de capital aberto do nosso mercado de saneamento não são livres do controle estatal. Isso pode ser um empecilho para você. Mas historicamente esse setor tem sim uma ampla capacidade de dividendos, mesmo que o Brasil enfrente problemas na questão do saneamento. Aqui eu estou para te passar conhecimento de verdade, então eu preciso te mostrar dos riscos e das vantagens de cada setor. E a primeira vantagem no setor de saneamento é a sua possibilidade de crescimento. O Brasil é muito deficitário quando o assunto é saneamento. Uma pesquisa realizada em 2019 apontou que o Brasil detém 48% da sua população, ou seja, quase metade, sem atendimento no saneamento básico. Segundo o estudo, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada, 59% das escolas de ensino fundamental no Brasil não possuem rede de esgoto, 289 mil pessoas foram internadas no último ano por diarreia e doenças desencadeadas ali da falta de saneamento básico. Então esse setor ele ainda é muito deficitário no Brasil, principalmente por conta da interferência estatal, mas tudo vem mostrando que esse cenário vem mudando de acordo com o marco regulatório do saneamento básico e algumas empresas de saneamento de estados específicos que vêm visando ali a abertura de capital na nossa bolsa de valores. Pelo fato do saneamento básico ser uma utilidade pública, o ser humano não consegue viver sem ela. E essas empresas desses setores lidam com contratos e concessões com longos períodos de duração, semelhantemente ao que acontece na energia elétrica. E é por isso que elas possuem uma previsibilidade de receita muito grande, um reajuste tarifário com base na inflação e, além disso, uma previsibilidade de lucro que permite que elas distribuam grande parte do seu lucro líquido.
Então agora pensando em saneamento básico, empresas desse setor que você pode dar uma olhada para pagamento de dividendos, a gente tem a Sanepar, a gente tem a Sabesp e a gente tem a Copasa. 3 empresas estatais que estão na nossa bolsa de valores e que lidam com saneamento, que é uma utilidade pública e que tem sim uma grande capacidade de pagar dividendos. Então agora vamos passar para o nosso penúltimo setor e aqui a coisa vai ficando um pouco mais séria. Agora a gente vai falar do setor de saúde no Brasil. O setor de saúde também é um setor bastante conhecido no mercado, com boas empresas alocadas nessa segmentação. A citar Fleury, Hapvida na parte de seguros, a citar também Hermes Pardini, Dasa e por aí vai. Essas empresas são empresas lucrativas, mas que na maioria dos casos não são conhecidas ali por serem grandes pagadoras de dividendos. Mas aqui no setor de saúde, o fator que o torna estratégico para receber dividendos não é o seu dividendo gordo, mas sim o seu crescimento, a sua previsibilidade de crescimento no pagamento de dividendos. Calma aí que você já vai entender. A gente sabe que no Brasil e nas economias como um todo, existe uma vertente ali de que as pessoas estão deixando de ter filhos, a família vem diminuindo. E por outra conta, e a contrapartida é que nas gerações anteriores as pessoas tinham muitos filhos. Então a geração que nasceu com muitos filhos está envelhecendo, enquanto a nova geração não está tendo muito filho. E esse é um problema que a gente pode enfrentar na pirâmide etária do mundo todo. Mas no Brasil, esse cenário é um pouco mais alavancado, como a gente vai ver aqui. Aqui nesse estudo você consegue ver o número de jovens de 0 a 14 anos e idosos de 60 anos ou mais. O índice de envelhecimento da população brasileira de 2010 a projeção até 2060. A gente consegue ver a curva de idade dos jovens de 14 anos diminuindo, e os idosos ali de mais de 60 anos aumentando. Ou seja, a idade média do brasileiro está elevando e isso pode segurar ali o setor de saúde sendo um dos mais lucrativos, porque a gente sabe que pessoas com a idade mais avançada necessitam de cuidados médicos. E essa é a estratégia que eu acredito nesse setor com relação a pagamento de dividendos. E agora a gente vai passar para a última empresa, e essa aqui eu quero trocar uma ideia um pouco mais diferente com você. O último setor que a gente vai estar falando agora é o setor de energia elétrica. E esse aqui é sim o meu favorito com relação a pagamento de dividendos. Para você que não conhece, o setor de energia elétrica é dividido em 3 principais segmentos: a geração, a transmissão e a distribuição. Eu vou explicar mais sobre, vai passar um vídeo aqui explicando um pouco mais sobre o setor de energia elétrica, porque quem é inscrito aqui do canal já está cansado de saber, porque é um setor que eu falo muito aqui. Mas por que você deveria olhar com olhos diferentes para o setor de energia elétrica com relação a dividendos? Simples. Assim como o setor de saneamento, o setor de energia elétrica é um setor de utilidade básica brasileira. Brasileira não, mundial. Os brasileiros consomem cada vez mais energia elétrica e isso garante uma demanda recorrente para essas empresas. Mas o fator X ali, que diferencia as empresas de energia elétrica das demais empresas, dos demais setores, é o fato de que elas possuem uma previsibilidade de receita e de lucro muito acima dos demais setores de utilidade pública. Então o que acontece? Principalmente no setor de transmissão de energia elétrica, as empresas possuem contratos com longos períodos de duração, uma lucratividade muito alta e uma baixa necessidade de investimentos, a não ser que eles estejam investindo em novos projetos. Então, quando ela faz uma concessão, quando ela adquire um contrato ali de transmissão de energia elétrica, ou de geração, ou de distribuição, o investimento inicial é muito grande, o aporte inicial é muito grande, mas depois disso o investimento é bem abaixo do esperado e a empresa consegue ter uma ampla lucratividade investindo pouco capital. O capital inicial compensa no longo prazo para essas empresas e é por isso que elas possuem uma lucratividade muito alta. E outro fator aqui é o payout das empresas de energia elétrica. Principalmente, aqui eu vou ressaltar, no setor de transmissão, as empresas chegam a distribuir 80%, 60% até 90% do seu lucro líquido em forma de dividendos. A citar 2 principais empresas que no momento de gravação desse vídeo estão com um dividend yield muito alto, que é a Taesa e a ISA CETIP. Essas 2 empresas do ramo de transmissão são grandes pagadoras de dividendos e estratégicas quando a gente fala da manutenção desses dividendos no longo prazo. Então espero que você tenha gostado desses 4 setores estratégicos. Compartilhe com seu amigo que gosta de dividendos e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.